Vou chamar o nosso primeiro convidado do dia hoje, que vai falar sobre o processo de trabalho na atenção primária e a coletividade profissional do cuidado, Newton Dias. Ele é estatístico graduado pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, em São Paulo, especialista em auditoria hospitalar, apoiador regional de saúde em Campina Grande, coordenador de atenção primária da terceira gerência de saúde em Campina Grande e coordenador de atenção primária indígena na Baía da Traição. Então, seja muito bem-vindo e pode dar início à palestra. Sim, só mais uma coisa, fica até o final, por favor, que logo após a palestra do senhor terá um sorteio e o senhor vai escolher o número para a gente, tá joia? Boa noite, obrigado, Lorena. Primeiramente, obrigado, aliás, por ter feito esse convite, eu aceitei em primeira mão, me adequei para estar participando, eu gosto muito desses momentos, eu acho que eles vêm muito a contribuir para a formação de profissionais e para a construção de um novo olhar para o SUS, Então, fui convidado para participar desse simpósio, nesse formato virtual, que é o que a gente está vivendo agora, em tempos de pandemia, e eu acho que a gente tem que se aproveitar mesmo da tecnologia para que a gente não caia no esquecimento e que a gente não deixe a vontade de estudar, de aprender, de crescer, um pouco de lado, enfoque a outros problemas, Então, o tema que a gente vai abordar hoje é processo de trabalho na atenção primária e a questão da coletividade profissional no cuidado, Então, vou abrir aqui minha apresentação, depois vocês dizem se estão visualizando, rapidinho. Todo mundo consegue visualizar? Sim, aqui está tudo ok, professor. Ok, então vamos começar. O tema é processo de trabalho na atenção primária e a coletividade profissional no cuidado, Antes de começar a falar, eu estou na Gerência Regional de Saúde de Campina Grande e a gente faz o gerenciamento da atenção primária de 41 municípios, são 3 regiões de saúde. 16ª Região de Saúde, que é a Borborema, que é a abrangência de Campina Grande, tem a Renascer do Brejo, que é a região do Brejo, com 12 municípios, e tem a região do Cariri Oriental, que é mais a região ali subindo para Queimadas. Em cima desse gerenciamento, a gente tem acompanhado a atenção primária de forma enérgica e insistente para o crescimento da atenção primária, para a consolidação e também para a formação daquele profissional que está na atenção primária e muitas vezes não tem a oportunidade de estar dialogando em processos de educação permanente, em processos de educação continuada, a evolução da atenção primária, O passo a passo da atenção primária, desde a questão de introdutório até os dias atuais, onde a gente tem mudanças de lei, de financiamento e afins, que a gente vai falar sobre, Então, vamos começar falando aqui sobre atenção primária. A atenção primária, antiga atenção básica, Faz 2 anos que a gente mudou essa nomenclatura, porque a gente viu que de básico não tem nada. Então, hoje a gente trata a atenção básica como atenção primária, e a gente tem a atenção secundária e a atenção terciária, Então, o que a gente diz? Qual é o conceito que a gente diz da atenção primária desde o tempo da PNAB de 2011, que é a Política Nacional de Atenção Básica? A atenção primária, a saúde, APS, é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção dos agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral, que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades, Então, o que é que a gente diz sobre a atenção primária?
A gente diz muito porque ela acolhe o usuário, né, no primeiro momento, ela, ou seja, tem que ser porta de entrada. Ela promove a saúde quando ela mostra a gama do que ela tem para oferecer para um indivíduo ou coletivo, né? Quando a gente começa a proteger a saúde, quando a gente vai com cuidados preventivos da saúde, porque a atenção primária é saúde preventiva, né? Prevenção de agravos, diagnóstico quando a gente garante uma rede funcional de laboratório, para que a gente identifique qual o problema de saúde, de adoecimento que o usuário esteja passando, a garantia do tratamento e reabilitação para a condição de saúde daquele usuário, e a redução de danos e manutenção da saúde. No entanto, que forme uma atenção integral, né, que impacte positivamente na situação das coletividades. Ou seja, é interessante que a atenção primária ela seja forte, e é interessante que a atenção primária ela seja revolutiva, porque a gente tem municípios na nossa Paraíba que o único serviço de saúde que existe nesse município é a atenção primária. Então, a atenção primária ela tem que ser resolutiva. Ela não pode apenas acolher para encaminhar para o secundário, entendeu? Então, a atenção primária em alguns municípios ela tem que ser resolutiva. Então, a gente tem aqui das funções da rede de atenção à saúde, no decreto 7.508, de 26 de junho de 2011, né? Que é a questão da primeira Política Nacional de Atenção Básica. Então, ser base, a atenção básica ela tem que ser a base do sistema, ela tem que sustentar as condições de serviço que a gente vai ofertar para o usuário, né? Ela tem que ser resolutiva, o indivíduo tem que nos procurar e ele tem que ter sua demanda, sua necessidade de saúde atendida, de certa forma, não que ele saia com, vamos supor, melhorado de sua qualidade de adoecimento que ele está vivendo no momento. Mas ele tem que ter resolução do problema que ele veio conosco, seja adoecimento, seja informação, seja uma condição de acompanhamento da família dele, né? Coordenar o cuidado, certo? A gente coordena o cuidado, por isso que a gente fala que os cuidados primordiais de atenção primária básica de saúde, porque a gente não faz apenas o curativo, a gente cuida para que aquele indivíduo não adoeça, e ordenar as redes, né? Na Paraíba a gente tem redes prioritárias, como a rede cegonha, como a rede de urgência e emergência, a rede de doenças crônicas, rede da pessoa com deficiência e rede de atenção psicossocial. São as redes prioritárias no estado da Paraíba que a gente tem para assistir, né? Deixa eu passar aqui para o outro. A Política Nacional de Atenção Básica, que rege a atenção primária e todos os serviços interligados à atenção primária, desde NASF, desde laboratório de consultório de rua, desde o CEL, desde saúde bucal, Brasil Sorridente, unidade fluvial para município que tem unidade fluvial. Então, uma gama de serviços que a gente tem na atenção primária, que eu não vou aqui me estender muito, para que a gente entre realmente na questão do processo de trabalho na atenção primária, né? Mas essa Política Nacional de Atenção Básica, ela sofreu revisão em 2017, né? E ela trouxe uma certa desconstrução do processo de trabalho que a gente tinha dentro da atenção primária, quando ela não garante, nesta lei, a continuidade do cuidado. O que é que eu posso dizer na continuidade do cuidado? Posso mencionar a questão da formação de vínculo. Na atenção primária, a gente garante que o usuário, ele forme vínculo com aquela equipe, para que aquela equipe possa entender melhor o que acontece na vida, no território daquele cidadão. Como é que ele se comporta, né? Como é que ele come, como é que ele vive, onde é que ele mora, o que é que tem de oferta de serviços no espaço que ele mora, ou de serviço, ou de comércio, como é a condição de acesso dele, se é estrada de barro, se é estrada de calçamento, se é acesso a asfalto, se é uma cidade que é passagem para outra cidade, se é uma cidade ponto final, e nisso a gente garante, com esta equipe integral, o acolhimento dessa família e a formação de vínculo. E a Política Nacional de Atenção Básica, na revisão de 2017, ela traz uma desconstrução nesse sentido, onde diz que a gente pode contratar profissionais com menos de 40 horas para carga horária e que a gente tem uma rotatividade de profissionais dentro da atenção primária. Olhando pela ótica dos municípios que a gente assiste, enquanto terceira região, eu vi que, graças a Deus, nenhum dos municípios usou muito
a logística e a orientação dessa nova PNAD, onde a gente pode ter uma rotatividade de profissionais na atenção primária. A gente pode usar um exemplo clássico. Eu tenho uma mulher, Maria José, e essa Maria José, na minha unidade de saúde, faz pré-natal comigo, certo? Hoje foi a consulta dela, do pré-natal, ela não apresentou nenhuma intercorrência, nenhum problema, os exames dela foram vistos, ela foi acompanhada, foi auscultada, tudo certinho, bonitinho. Aí amanhã, essa Maria, ela sofre algum problema, algum sangramento, e o serviço de saúde que tem mais próximo dela, por ser da região do território dela, é a atenção primária. Então, essa Maria corre, me procurando enquanto enfermeiro, para que eu faça esse acompanhamento dela. Só que, para surpresa dela, ela no outro dia tem um outro profissional lá naquele local, que não conhece a história dela, a não ser que exista um processo de trabalho legal, uma reunião de equipe, um repasse, onde aquela equipe matricia e discute os problemas daquele município, daquela localidade, né? Então, essa Maria acaba não tendo a garantia dessa formação de vínculo. Esse é apenas um ponto que eu achei preocupante na revisão da nova PNAD, né? Ela traz outros aspectos que a gente vai discutindo na continuidade da apresentação da palestra. Aí vamos falar agora da Unidade Básica de Saúde, né? Então, a Unidade Básica de Saúde, o Programa de Saúde da Família, ele foi consolidado como Programa de Saúde da Família em 1994, né? Aí o que é que a gente pode dizer? Uma unidade de saúde é um serviço de atenção primária à saúde quando é porta de entrada do Sistema Único de Saúde, né? Então, a gente tem que entender que o usuário, ele tem que ter um vínculo muito forte com a atenção primária, porque é na atenção primária que a gente pode mostrar para ele a gama de serviços que a gente tem para cuidar da saúde dele. Como também, se ele nos procura sem ser em condição de adoecimento, a gente tem que ofertar a gama de serviços que a gente tem para fazer com que esse indivíduo não adoeça, certo? Então, é porta de entrada do usuário no Sistema Único de Saúde, certo? E a gente pode analisar nesse aspecto também a questão da vacina. Onde é que a vacina é procurada hoje? A vacina é procurada na atenção primária, certo? Então, após o pré-natal, o parto, o puerpério, essa criança, ela tem o primeiro acesso dela a um posto de saúde quando ela já começa no serviço de imunização a cuidar de sua saúde, certo? Garantir a longitudinalidade, né? Então, a gente tem que realizar o acompanhamento da pessoa, da família, da comunidade, ao longo do tempo e produzir vínculo com estes. Então, isso é garantir a longitudinalidade do cuidado. A gente tem também a questão da integralidade da atenção. Então, a gente tem que ter um olhar para as necessidades biopsicossociais, culturais do indivíduo, na forma como ele vive, como eu disse agora mesmo, biopsicossocioculturais. Então, a gente tem que analisar a saúde desse indivíduo, a mente desse indivíduo, como é que ele interage na sociedade, né, e qual cultura ele tem, né, promovendo saúde, promovendo prevenção, tratamento e recuperação. Isso para crianças, adultos, idosos, todos. Então, a gente busca a coordenação do cuidado, né? Seja na ação interdisciplinar da equipe de saúde, ou seja junto a outros níveis de atenção e outros setores também, porque a gente não faz saúde sozinho. A gente depende de saber como é que está a educação, depende de saber como é que está a infraestrutura, porque tudo isso são agravantes. Se esses setores não estiverem organizados, eles são agravantes nas condições de adoecimento do indivíduo, né, nas condições de qualidade de vida do indivíduo. Para que a gente garanta que uma unidade de saúde e atenção primária ela seja porta de entrada, tenha longitudinalidade do cuidado, que tenha a integralidade da atenção e coordene o cuidado, a gente tem que mencionar as responsabilidades da gestão para garantir os princípios e diretrizes da atenção primária à saúde, certo? Então, para que seja uma porta de entrada na minha saúde, eu tenho que garantir, enquanto gestão, eu tenho que garantir os insumos que aquela equipe precisa para estar trabalhando, os profissionais serem capacitados, certo? Eles entram com a sua formação, mas a gente tem que ofertar capacitação para que eles se adequem ao serviço de atenção primária,
Uma rede laboratorial funcional, volto a mencionar, porque senão não adianta a gente sem ter laboratório para ter diagnóstico dos problemas de saúde que a gente enfrenta na atenção primária, né? E tempo de reunião, tempo para reunião de equipe. A gente precisa de tempo para discutir os problemas que a gente está enfrentando naquela determinada área, naquela determinada microárea, naquela região do território. Porque se a gente não discute os problemas que estão acontecendo dentro da atenção primária, na nossa unidade de saúde, então nós não estamos fazendo muito, nós estamos fazendo só um serviço curativo. Estamos atendendo o usuário quando ele chega já para a gente em situação de adoecimento. Para que a gente garanta a longitudinalidade do cuidado dentro da atenção primária, a gente tem que ter a proteção para o atendimento à população adscrita e ampliação da cobertura, certo? Então, a minha população, ela é limitada enquanto atenção primária, os ACS, eles cobrem microáreas, mas eu tenho uma área enorme de um determinado bairro do município. Então, essa área é a área de abrangência da minha unidade básica de saúde. Então, eu tenho que entender se na minha área tem algum problema de esgotamento sanitário, se na minha área tem algum problema de acesso, eu tenho que entender todos os problemas pertinentes à área de saúde que eu trabalho enquanto profissional de saúde, né? E ampliação da cobertura, a gente almeja, a gente espera que a cobertura de atenção primária, ela seja em 100%, né? Por isso que nós somos a segunda, eu acho que até o ano passado, não sei esse ano ainda, porque a pandemia acabou desfocando a gente de algumas pesquisas, mas até o ano passado, a Paraíba era o segundo estado com melhor cobertura de atenção primária, acho que estava na faixa de 96%, 95% a 96%, se não me falha a memória, né? Então, para a gente garantir também a integralidade da atenção e a coordenação do cuidado, eu preciso propiciar espaço de troca entre os profissionais e a população. Ou seja, o pensamento de cuidado, ele não tem que estar só vinculado dentro da unidade básica de saúde, certo? Não tem que ser só dentro dos 4 muros da unidade básica de saúde. A gente tem que levar essa situação, essa conversa da gente, essa fala da gente de saúde preventiva para a população. Então, a gente encontra eles aonde? Em parques, em escolas, em centros de convivência. A gente tem que entender todo o território que abrange a atenção primária e a gente tem que ir onde as pessoas estão também. Vai chegar momentos que a gente não vai conseguir atingir, posso usar um exemplo de um centro de convivência. A gente sabe que é muito forte, a gente sabe que aqueles idosos participam, que muitos daqueles idosos, eles fazem acompanhamento das suas doenças crônicas ou não, na nossa atenção primária, mas é muito mais, a gente atinge muito mais usuários se a gente leva uma fala no espaço onde eles estão, certo? Acho que a gente consegue atingir um número maior de pessoas quando a gente atende o coletivo e não apenas o indivíduo. O indivíduo a gente atende muito na questão da equidade, né? De ver a necessidade que aquele indivíduo tem naquele momento. Embora ele seja um coletivo, a gente tem que vê-lo como um indivíduo nessas questões de saúde dele, né? Ele tem que ser visto como um todo, mas ele tem que ser visto também respeitando a sua individualidade. Então, a gente tem que ter o acesso facilitado e direitos aos serviços de especialidades e hospitalar, né? Volto a falar da reunião de equipes para discussão de casos, então a gente fala aí muito no projeto terapêutico singular, que é uma ferramenta muito boa, que o NASF trabalha muito com ela, que é quando a gente consegue estudar o indivíduo. Como é que minha equipe multidisciplinar, que a equipe NASF, ela passa a se chamar multidisciplinar, agora com o Previne Brasil, né? Como é que a minha equipe multidisciplinar, ela vai poder ajudar o adoecimento, as condições de saúde de Maria José que era hipertensa, Maria José que é hipertensa, Maria José que é diabética, e de repente Maria José precisou amputar uma perna, ter um membro aí ceifado para poder continuar seguindo sua vida. Então, como é que a gente vai estudar a Maria e como é que a gente vai dar uma melhor qualidade de vida para ela? Então, isso é muito o projeto terapêutico singular, né? Que é uma coisa muito forte que a gente só consegue manter isso vivo se a gente faz reuniões de equipe, se a gente discute esses casos para organizar os fluxos de atendimento. Favorecer espaços para a educação permanente das equipes.
a gente tem uma rotina muito grande dentro da atenção primária, a gente tem agendamentos, a gente tem cronograma, e às vezes a gente esquece que a gente precisa sentar e conversar o que está se passando naquela unidade de saúde. A gente esquece que a gente precisa sentar com a outra equipe de saúde que atende outro território adscrito e entender como é que eles estão lidando com certas situações. Eu posso ter na minha região, da unidade de saúde, um adoecimento severo por falta de esgotamento sanitário. As condições da água que o pessoal bebe naquela região pode ser, eu posso ter um problema de esgotamento, esse esgotamento está indo para os mananciais de abastecimento e, de repente, eu posso estar tendo aí uma pandemia, um surto de diarreia, né? Então, muitas vezes, uma unidade que está numa área de pior infraestrutura, ela lida com problemas desse estilo mais fácil do que uma unidade que tem já uma organização mais urbana, que tem mais asfalto, que tem mais casas de tijolo, que tem mais casas urbanas mesmo, né? Voltando para a condição de moradia do indivíduo, como esse indivíduo mora, né? E fortalecer as ações da equipe multidisciplinar. Como eu estava falando, a Unidade Básica de Saúde, ela compõe, o NASF compõe a Unidade Básica de Saúde, essa equipe é maravilhosa, porém, essa equipe agora, ela tende a ser chamada de equipe multidisciplinar, que a gente vai poder ter um formato, decidir, a gestão, ela vai poder decidir que formato ela quer dar para essa equipe, se ela quer manter a equipe, ou se ela vai deixar cada profissional dessa equipe vinculado à unidade de saúde pela necessidade epidemiológica daquele território, daquela área adscrita. Vamos falar um pouquinho agora sobre territorialização, né? O que é que se diz o território de saúde? Eu grifei algumas situações aqui para que a gente visse como elas se parecem. O que se diz o território? É um lugar de entendimento do processo de adoecimento em que as representações sociais do processo saúde e doença envolvem as relações sociais e as significações culturais, né? Essa é uma citação, lugar de entendimento do processo de adoecimento. Então, eu tenho naquele meu território uma possibilidade de adoecimento de acordo com as relações sociais e as significações culturais daquele território aparecem para mim enquanto território, né? Eu tenho outra citação aqui. É o resultado de uma acumulação de situações históricas, ambientais e sociais que promovem condições particulares para a produção de doenças, né? Então, quando a gente já vê esse conceito, a gente já remete ao tempo que a gente não tinha o SUS, né? Quando a gente tinha apenas as casas de caridade, quando a gente tinha apenas o médico de saúde da família, que era o médico de família, não era médico de saúde da família, era aquele popular médico que andava com a maletinha preta, que só podia ter esse médico quem tinha recursos para pagar ele, né? Então, a gente pensa que pode vir uma situação histórica, ambiental e social que promovam condições particulares para a produção de doenças. Se a gente analisar por aquele tempo, a gente tinha muito mais adoecimento e algumas dos adoecimentos, eles vêm de uma série histórica, certo? Que podem estar em evidência hoje ou não. Se a gente vê, a gente fala hoje de doenças que, por imunização, a gente já achou que a gente já tinha se livrado delas, né? E elas estão aí voltando e estão mostrando que a gente não está fazendo alguma coisa certa, alguma coisa como é para ser feita, e elas estão voltando e a gente tem que repensar e ver algumas situações aí para estar cuidando melhor do nosso indivíduo. Uma outra citação. Muito mais que uma extensão geométrica, apresenta um perfil demográfico, epidemiológico, administrativo, tecnológico, político, social e cultural, que o caracteriza e se expressa num território em permanente construção, certo? Então, essa permanente construção do território, ela pode ou não diminuir o adoecimento do indivíduo. Como eu estava falando, se um indivíduo mora numa região de péssima infraestrutura e o outro indivíduo mora numa região de melhor infraestrutura, é lógico que aquele indivíduo ele vai ter melhor condição de saúde, né? Não somente isso, claro, que aí tem todo um fator alimentar, como esse indivíduo vive,
qual é a sobrecarga de trabalho que ele tem, né? Como a mente dele está dentro do contexto que ele se encontra. Aí um outro conceito, com suas singularidades, é um espaço com limites que podem ser político-administrativos ou de ação de um grupo de atores sociais. Internamente, é relativamente homogêneo, identificado pela história de sua construção e, sobretudo, é um local de poder, uma vez que nele se exercita e se constrói os poderes de atuação do Estado, das organizações sociais e instituições de sua população, certo? Então, aí a gente já tem uma afirmação de que a gente precisa daquele indivíduo que está naquela região, naquele território, para construir poderes, certo? A gente precisa do usuário participando só que a gente possa ver como eles se parecem, mas que eles acabam mostrando uma evolução da participação do nosso indivíduo na construção do nosso SUS, né? Ele não passa a ser visto apenas agora como usuário, e sim como pessoa. Quando a gente começa a tratar o indivíduo como pessoa, pessoa com deficiência, pessoa com doença crônica, pessoa portadora de necessidades especiais. Então, a gente começa a ver esse indivíduo já como parte do contexto, e não apenas uma pessoa que vem enquanto usuário, usa o serviço e vai embora. Ela tem que ter uma participação social na construção das nossas políticas públicas de saúde. Falei um pouquinho sobre território, porque a gente tem muito a questão da regionalização e territorialização, e que cada região vai ter um problema de adoecimento diferente de outra. Eu não posso esperar que o indivíduo que tenha um problema de saúde no Brejo, que é um lugar mais frio, que é um lugar de clima diferente, tenha o mesmo adoecimento, no mesmo formato que tem no sertão, né? Exceto pandemia, quando a gente está aí com vírus, que o vírus ele se apresenta muito parecido, embora ele venha tendo modificações, enfraquecendo, enfraquecendo, aí de acordo com o que a gente está vendo. É muito novo, eu não vou entrar agora na questão da pandemia, porque como é muito novo, a gente não tem todas as respostas, mas a gente está lutando para que a gente se livre do Covid-19, né? Vamos aqui agora para essa questão aqui. Precisamos falar de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. A gente precisa falar disso porque cada dia que passa, a gente precisa de mais profissionais pensando junto. E a gente precisa que mais profissionais pensem junto no sentido de construir um novo saber, né? Se eu estudo medicina, é lógico que eu vou me formar para ser médico. Mas dentro da atenção primária, eu vou precisar muito da parceria do enfermeiro, muito da parceria do técnico de enfermagem, do cirurgião dentista, do ACS, para construir esse saber da atenção primária, né? Então, o que é que a gente pode falar sobre multidisciplinaridade na saúde, né? É uma tendência, realmente é uma tendência nos últimos anos, muito falar, tem que ser uma equipe multidisciplinar, tem que ser uma equipe que tenha vários profissionais, mas que eles pensem juntos, né? Se antes o conhecimento e o exercício da área de saúde eram restritos a outros profissionais, hoje a gente tem essa possibilidade e se ampliou, né? Então, é um conjunto vasto e complexo de ações feitas por diferentes especialistas. A gente constrói esse saber nessa coletividade, né? Uma das características que a gente pode ver é a união de várias disciplinas em torno de um problema ou assunto. Hoje a gente pode contar com uma gama de profissionais para estar construindo uma qualidade de vida, um projeto de saúde para um território, porque a gente tem biomedicina, a gente tem biologia, educação física, enfermagem, farmácia, acho que são 14 profissões de nível superior na área de saúde, né? Serviço social e até terapia ocupacional, que também é profissão de saúde. A multidisciplinaridade, ela envolve o trabalho desses diferentes profissionais, como os médicos, os terapeutas e afins, essa gama de profissionais que eu estava dizendo. Minha gente, eu não sei se vocês estão ouvindo o movimento na rua, tem um som muito alto aqui, mas está acontecendo um movimento político aqui muito próximo de onde eu estou, espero que não esteja atrapalhando
Não, professor, dá para escutar o senhor perfeitamente. E dá para ouvir, normal? Dá para ouvir, sim. Ai, graças a Deus, porque aqui está insuportável, mas vamos lá para não perder o raciocínio. Joia. Então, vamos falar sobre os 3 pilares, né, da multidisciplinaridade, né? Que é capacitação profissional, autonomia e interface do trabalho. O que é que eu posso falar sobre a capacitação profissional, né? Tem a ver com a formação acadêmica da equipe, né? A gente tem que levar em conta a qualidade de ensino, os projetos políticos pedagógicos dos cursos, o controle social, que esse profissional estava inserido, né? Então, tem muito a ver a capacidade profissional da multidisciplinaridade. Quando a gente fala em autonomia, né, a gente tem que entender que cada profissional tem que ter autonomia na sua área de competência. Então, nenhum profissional vai agir pelo outro, certo? Como tutor ou como comandante. Embora dentro da atenção primária a gente tenha a figura do enfermeiro como chefe de unidade, a gente tem por uma questão organizacional, e porque isso já estava garantido na nova PENAB. Mas quando a PENAB sofreu alteração em 2017, ela trouxe a figura do gerente de atenção primária à saúde. E esse gerente de atenção primária, ele organiza o fluxo naquela unidade. Eu costumo até dizer assim para os municípios que a gente trabalha. A questão do gerente de atenção primária é como se fosse um mini secretário de saúde, que ele vai ser muito mais proativo dentro do serviço de saúde do que apenas na Secretaria de Saúde, delegando trabalho, delegando demanda para os outros profissionais, né, e resolvendo parte burocrática. Então, é interessante que cada profissional tenha a sua autonomia, mas que ele não seja tutoriado por outra pessoa, que ele realmente tenha resolutividade na sua autonomia. Quando a gente fala em interface do trabalho, né, os procedimentos de cada profissional, eles são evidentes para toda a equipe. Ou seja, eu não posso me fechar, eu médico não posso me fechar no meu consultório e aquele problema de adoecimento da Maria José ficar só comigo, não. Aquele problema, ele tem que ser compartilhado, ele tem que ser discutido com a equipe, discutido com outro profissional, né? A consulta do usuário, no momento que ele chega na unidade, o acolhimento, a gente tem que garantir que ele passe por todos os níveis de atenção que a gente tem dentro daquela unidade. Para assim a gente ter uma consulta compartilhada e cada indivíduo usar a autonomia que tem dentro de sua área para melhorar a questão de saúde desse indivíduo, a questão de adoecimento desse indivíduo, né? Então, a gente tem aí essa questão desses eixos, desses pilares da multidisciplinaridade: capacitação profissional, autonomia do profissional e a interface do trabalho. Então, todos têm que entender o que está acontecendo no consultório do outro, porque todo mundo acaba atendendo a Maria José, né? Aí eu tenho aqui a questão da interdisciplinaridade, né? Quando a gente fala em interdisciplinaridade, ela pode parecer bem diferente, né? As equipes de saúde, elas devem agir da mesma forma durante toda a assistência. Então, a gente já tem aí mais uma questão interdisciplinar, a gente já tem uma questão onde abrange que todos os profissionais, eles vão atender de uma forma mais abrangente, né? Então, tem que ter um maior grau de integração entre as disciplinas e a maior intensidade na troca de especialistas, né? Então, é realmente uma discussão, por isso que a gente fala em projeto terapêutico singular, a gente fala em projeto de saúde do território, porque dentro da atenção primária a gente tem que discutir as situações de adoecimento do indivíduo, né? Então, eu tenho as equipes de saúde devem agir da mesma forma durante toda a assistência, e eu tenho um maior grau de integração entre as disciplinas e maior intensidade na troca entre os especialistas, né? Então, eu tenho que garantir para o indivíduo a discussão sobre uma abordagem dele, né? Eu tenho que garantir também a hiperespecialidade, né? Na verdade, eu tenho que superar a hiperespecialidade, né? E a desarticulação entre a teoria e a prática. Uma coisa que é muito forte, que a gente fala hoje, é que o trabalho, ele não pode ser pautado no médico. O que é que eu quero dizer com isso, né? A gente tem até aqui a imagem que a gente tem uma figura, o médico, ele está sobrepondo aqui os outros profissionais. Culturalmente,
os municípios, os usuários, as pessoas que a gente atende na atenção primária, elas têm apenas garantido como cuidar da saúde dela aquela unidade que tem médico. É muito comum uma unidade que está com o médico porque o médico viajou, porque o médico está de licença, ou realmente o médico saiu daquele município, que os usuários sumam daquela unidade. A gente tem uma equipe multidisciplinar, a gente tem uma gama de pessoas que podem estar atendendo o indivíduo ali naquela unidade de saúde, mas que o usuário apenas ele quer o quê? Passar pelo médico, ter sua receitinha garantida e voltar para casa com o remédio. Infelizmente, a cabeça do nosso usuário ainda funciona assim, né? Usando a palavra no português mesmo. Ele quer um cachete de comprimido para passar a dor que ele está sentindo. Ele não quer cuidar para não ter mais essa dor. Ele apenas quer se livrar dessa dor. E ele acaba vinculando o cuidado de saúde dele apenas ao médico. E a gente acaba deixando que isso acontece quando a gente de manhã acolhe o indivíduo e diz para ele que o médico não está e aceita que ele vá embora sem que antes a gente avalie aquela situação de adoecimento dele, né? Então, por isso que eu digo, o trabalho não pode ser pautado no médico, né? O trabalho, ele tem uma equipe, eu tenho ACS, eu tenho um técnico de enfermagem, eu tenho um enfermeiro, eu tenho os profissionais do NASF, eu tenho uma equipe que pode resolver a situação de adoecimento daquele indivíduo, né? Então, é uma coisa que a gente tem que desconstruir, que a gente não consegue. A figura médica, ela continua ainda com um olhar centralizado, no caso, o indivíduo ainda tem um olhar centralizado, que aquela unidade só vai resolver o problema de saúde dela se o médico, ele existir naquela unidade, né? Eu queria falar só um pouquinho sobre, deixa eu clicar aqui, a transdisciplinaridade, né? Já que a gente falou de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, a gente tem que falar também sobre a transdisciplinaridade, que foi uma coisa no início dos anos 90 que começou a se falar muito nisso, a gente não usa realmente muito essa nomenclatura, mas o que é que a gente pode estar dizendo com isso? Que é como se fosse um casamento das duas, da inter e da multi, né? Então, a gente tem que ter reconhecimento de diferentes níveis de realidade, né? Então, o ser humano, ele não é apenas um corpo constituído apenas de realidade. Existem partes que devem ser analisadas, como seu conhecimento, experiência, descrições, representações. É analisar o indivíduo como um todo, né? Tem que ver a questão também transcultural, né? A transdisciplina, ela não prioriza nenhuma cultura em detrimento à outra, né? Então, o homem, ele é um indivíduo único. Então, ele tem a questão também da complexidade, né? A gente não pode abarcar apenas um nível de realidade. O homem, como uma única definição, Perdão, falhou aqui, esse barulho está insuportável, ainda bem que vocês não estão ouvindo. Então, só voltando rapidamente, perdão, gente, nessa questão da transdisciplinaridade. É muito mais voltada para o que a gente faz hoje, né? Quando a gente entende o indivíduo, onde ele mora, o que é que ele faz, né, o conhecimento, a questão da religião dele, que a gente tem que respeitar, a gente sabe que tem alguns adoecimentos, a gente pode mencionar aqui a questão do autoflagelo, que não é no nosso país, mas talvez tenha algumas seitas, algumas denominações aí que façam isso. A questão do autoflagelo é uma questão religiosa para aquele indivíduo, né, ele está se mutilando, ele está se machucando, mas como é que eu vou cuidar disso? Então, quando a gente fala em transdisciplinaridade, a gente tem uma carga muito maior para resolver daquele indivíduo, porque a gente tem que reconhecer os níveis de realidade dele, tem que ver a questão de transcultura e tem que ser complexo, né? Então, são diálogos entre diferentes campos do saber. Isso é muito abrangente, que a gente acaba não discutindo dentro da atenção primária, e a gente não tem esse discurso dentro da atenção primária, por acreditar que a atenção primária é básica. Aí podemos falar agora sobre educação em saúde, né? Construindo a coletividade e a responsabilização. A gente fala muito dentro da atenção primária em planejamento de equipe, em reunião de equipe, em cronograma, educação permanente de saúde, que eu fiz questão de deixar aqui em negrito, né? Porque se você não planeja, você não sai do lugar, você continua fazendo só cuidados paliativos e cuidando do adoecimento. Se você não faz reuniões de equipe, você nem sana os problemas que a equipe tem, enquanto até de relações interpessoais,
como também você não consegue resolver os problemas de adoecimento daquela região. Se você não apresenta para um indivíduo um cronograma de quando ele vai ser atendido, ele também não entende e ele vai só procurar você. Um exemplo, se o hipertenso não sabe qual é o dia da consulta dele, para ele ir para a unidade, e ele procura apenas a unidade quando ele adoecer, né? Então fica muito difícil, é necessário que tenha um cronograma. Hoje, como a gente está com o PEC, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão, essa questão de cronograma, ela ficou muito mais organizada. A gente já vai falar mais um pouquinho mais na frente sobre a questão do PEC, né? Vai ser muito rápido, mas o que eu quero dizer aqui é a questão da educação permanente de saúde. Se as pessoas não sentam, se as pessoas não conversam sobre as questões de adoecimento dentro do município, dentro de uma região de saúde, então essas pessoas, elas não vão crescer na questão de cuidar da funcionalidade daqueles indivíduos, né? Então, eu acredito muito na educação permanente de saúde. Dentro das nossas regiões de saúde, a gente tem conseguido evoluir e muito na questão de saúde no território, porque esses municípios têm adotado a educação permanente de saúde, né? Então, se eu tenho planejamento de equipe, se eu tenho reunião de equipe, se eu crio um cronograma bacana que atenda às necessidades de saúde da minha região, e se eu faço a educação permanente de saúde, eu garanto um acolhimento de qualidade, eu garanto que eu faço uma boa sala de espera, quando às vezes eu tenho uma sala lotada de pessoas na minha unidade, e eu não aproveito essa sala de espera para fazer um acolhimento com qualidade, para levar aquela fala, um exemplo, a gente está em Outubro Rosa, eu não aproveito aquela sala de espera para fazer a fala do Outubro Rosa, para estar trazendo a questão dos exames preventivos de câncer, colo do útero e mamografias, né? Então, eu tenho que aproveitar muito essa questão da sala de espera. Eu tenho que ter uma escuta qualificada, é a questão do ouvir. Enquanto mais a gente escuta, melhor a gente cuida do nosso indivíduo, né? A gente está falando muito agora, não em classificação de risco, mas a gente está falando em estratificação de risco, que é uma coisa nova que veio com o projeto Planifica SUS, né? Então, estratificar os riscos é saber realmente como aquela pessoa deve ser atendida. Eu posso, de repente, estar estratificando os riscos dentro do pré-natal. Então, naquele pré-natal, eu vou identificar qual aquele indivíduo que está precisando mais de mim, se eu vou encaminhar ela aquela mulher para um pré-natal de alto risco, ou se eu vou poder cuidar das funcionalidades dela na minha unidade de saúde mesmo, né? E a questão da produção do cuidado. Você tendo isso, tudo isso, você produz muito melhor o cuidado, né? Eu ia aqui nos resultados esperados, mas acho que eu troquei a lauda, então a gente vai aqui para conceitos, né? A gente pode falar sobre os conceitos importantes para o debate do processo de trabalho. Então, para processo de trabalho, eu tenho que ter uma definição do território que eu atuo, eu tenho que analisar a demanda espontânea e programada, eu tenho que ter assistência integrada, eu tenho que ter ações educativas, tudo isso que eu vinha falando desde o princípio, né? E eu tenho que ter solução dos problemas de saúde mais frequentes. E eu tenho que focalizar nos grupos de riscos, e eu tenho que ter uma orientação familiar, uma boa orientação familiar, né? Mas vamos falar sobre acesso ampliado? Como é que a gente pensa em acesso ampliado dentro da unidade básica de saúde, né? A unidade básica de saúde, ela está ali próxima do domicílio dos indivíduos, né? Ela pode resolver grande parte das necessidades de saúde do indivíduo. A atenção primária, ela é prova de que resolve de 60% a 80% dos problemas de adoecimento daquela área onde ele está inserido, né? Quais as barreiras que a gente tem para o acesso ampliado? A gente tem a conformação do território adscrito, que às vezes não é remapeado, não é pensado de forma a atender aquela unidade de saúde, não é pensada de forma a atender aquela região, né? Ela tem uma irregularidade aí na sua divisão. A questão de atendimento por senha, que a gente deve abolir isso não deve existir atendimento por senha, visto que a gente já tem um PEC, e o PEC garante o agendamento. A ausência de acolhimento qualificado, uma triagem de qualidade e a agenda de consultas com fila de espera extensa. Mesmo com o PEC, a gente ainda continua com uma fila de espera muito extensa nas unidades, porque a gente acaba atendendo o indivíduo hoje, já atendendo ele para o mês que vem,
e acaba que mês que vem, naquela data, eu já vou ter um agendamento e vou ter que estar sempre adiando o atendimento de outros usuários. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de acolhimento. Acolhimento, a gente acredita muito que não tem hora certa para acontecer e nenhum profissional específico. Todo profissional de atenção primária faz um pouquinho de acolhimento. Desde até o guarda que está na porta da unidade, que quando chega, dá um bom dia de qualidade, quando pergunta, a técnica de enfermagem José está aí, Josefa está aí? Tá, a técnica de enfermagem está. Vai ali no balcão se falando com a recepcionista. Então, o acolhimento, toda e qualquer pessoa, ela pode fazer o tempo inteiro dentro da unidade de saúde, como também fora. Eu posso usar um exemplo aqui, eu sou enfermeiro de unidade de saúde e eu encontro à noite uma mulher que ela quer saber se no outro dia o médico vai estar na unidade. Aí eu já sei que o médico não vai estar porque o médico está em dia de estudo. Um exemplo, é o médico do Mais Médicos, está em dia do estudo. Mas o que é que eu faço? Amanhã o médico pode não estar, ou então eu já digo a verdade, é melhor falar a verdade que o médico não está. Mas qual o teu problema? O que é que tu queres na minha unidade de saúde? Porque a gente constrói na formação de vínculo uma intimidade que a gente consegue falar com o usuário quase de igual para igual, né? Que isso é muito ruim, que a gente deve sempre ponderar como a gente fala, mas de repente eu disse, qual a tua necessidade? Você não poderia ir na unidade amanhã, que a gente vai discutir a tua necessidade? Então, isso eu já estou fazendo um acolhimento, mesmo sem estar no horário de trabalho, né? Vamos falar agora sobre um pouquinho de resolutividade. Conceito de resolutividade. A gente tem que identificar e intervir os riscos, necessidades e demandas, né? A equipe, ela tem que ser resolutiva desde o contato inicial, né? Até as demais ações do serviço da atenção primária. Tem muito a ver com a questão do acolhimento. Então, se eu acolho bem, eu consigo ter resolutividade quando eu simplesmente digo para o indivíduo que eu posso continuar cuidando dele. Se, de repente, ele não tem aquela medicação para ele hoje, mas que ele pode ter aquela medicação amanhã. Mas esse indivíduo tem que sair com uma resposta. Ele não pode sair com um não. E se esse não existir para esse indivíduo, esse não ele tem que ser muito bem trabalhado, porque a gente está lidando com adoecimento, né? É interessante que a gente use ferramentas que apoiem e qualifiquem o cuidado, né? Então, a gente pode falar de gestão da clínica. Quando a gente fala em gestão da clínica, é muito a questão de protocolos que a gente segue, das diretrizes clínicas que a gente estuda, né? É a microgestão do cuidado, quando a gente fala gestão da clínica. A gente está falando muito em tecnologias de microgestão do cuidado. Então, eu posso ter planos de ação, eu posso ter linhas de cuidado, eu posso ter projeto terapêutico singular, projeto de saúde no território, ecomapa. Eu posso usar uma infinidade de conceitos discutidos com a minha equipe para estar produzindo a gestão da clínica e, assim, ter um atendimento com melhor qualidade. Eu não sei com que tempo eu tenho, mas eu acho que ainda tenho alguns... ainda tenho, sim. Então, quais os resultados que a gente quer? O que é que a gente espera se a gente tiver um processo de trabalho bom, um processo de trabalho efetivo dentro da atenção primária e o coletivo profissional? Então, os sistemas de atenção à saúde orientados pela atenção primária, eles apresentam diminuição da mortalidade, redução dos custos de atenção à saúde, é lógico. Pense aí, vocês, eu tenho 42 mil para usar numa equipe de saúde no mês, para custear aquela equipe de saúde no mês. Mas eu tenho Maria José que não vai para a minha equipe de saúde. Nunca. Mas Maria José está precisando de uma cirurgia de alto risco. Aí Maria José vai, procura a justiça e ganha na justiça o direito de fazer aquela cirurgia de alto risco, no particular, e de alta complexidade, no particular, e pago pelo município. E a cirurgia de Maria vai custar mais de 60 mil. Então, é mais interessante para mim eu gastar esses 60 mil, 42 mil dentro da unidade básica de saúde, cuidando da prevenção de saúde do usuário, ou que eu gaste apenas num indivíduo que não está dentro da minha atenção primária, né? É interessante que a gente pense nisso. Se a gente realmente está conseguindo atingir esse indivíduo que não está chegando à nossa unidade de saúde, visto que nós temos os ACS e os ACS que garantem esse vínculo e entendem toda a região, sabem de toda a região de saúde que eles abrangem, né?
Então, a redução do fluxo de pessoas usuárias para os serviços secundários e para o serviço de urgência e emergência tem muito a ver com essa questão da redução dos custos de atenção à saúde, né? A redução das internações por condições sensíveis à atenção, a gente fala muito nisso, da atenção ambulatorial e das condições potencialmente evitáveis da atenção, né? Muita coisa a gente se evita na atenção primária, muita. Quantas vezes a Maria José que nos procura com a dor de cabeça que nunca passa, ela só quer uma conversa, e a gente conversa com Maria José, dá atenção para Maria José, ela sai sem dor de cabeça da unidade naquele dia, né? E a gente, com uma conversa, resolveu um problema de Maria, não foi remédio, não foi exame, não foi nada, foi apenas uma conversa, foi apenas atenção. Maior acesso aos serviços preventivos, se o usuário está dentro da nossa unidade, então ele vai saber que ele pode contar com CAPS, ele vai saber se ele pode contar com CEL, vai saber que ele pode contar com a Academia da Saúde, vai saber que ele pode contar com as PICs, Práticas Integrativas Complementares, né? E também a gente não pode esquecer a melhoria na equidade. Eu sempre gosto de usar essa figura, porque essa figura, ela sempre me diz muito claramente o que é que eu posso pensar de igualdade e equidade, né? Que é essa figura desses banquinhos aqui. Quando a gente vê que quem tinha necessidade maior aqui era o menor, e nesse momento a gente tem que dar mais para aquele que está com a necessidade extrema. É uma figura que eu gosto muito de usar sempre nas minhas palestras. Vamos lá. Eu preciso falar um pouquinho sobre financiamento, né, só para fechar. Eu sei que a gente teve uma aula ontem com Rayana, que é da Atenção Primária do Estado, e ela falou muito bem sobre financiamento, mas eu preciso falar, para quem de repente perdeu ontem, eu preciso falar que qual a garantia que a gente tem hoje de fazer uma atenção básica de qualidade? A gente teve a informatização, que foi o PEC, o Prontuário Eletrônico do Cidadão, onde todos os municípios receberam incentivo para informatizar, ou seja, para implantar o PEC, para que a gente possa trabalhar hoje com o Prontuário Eletrônico do Cidadão. Tempo hábil, online e direto para o Ministério, sem estar mais preenchendo fichas de papel, sem estar mandando mais para a secretaria, para que essas fichas sejam digitadas, para que chegue em Brasília no dia específico. Então, a informatização, ela traz tempo hábil, da gente mandar a informação do usuário para o indivíduo e que sejam traçadas novas metas, novas estratégias para que a gente possa estar cuidando do indivíduo na nossa região. É a questão de cadastro, captação ponderada. É a questão do cadastro do indivíduo. A gente tem um cadastro territorial e domiciliar e o cadastro do indivíduo. Então, o Previne Brasil, ele trouxe, que é o novo modelo de financiamento da atenção primária, acho que eu esqueci de falar, ele trouxe a questão da captação ponderada. Vai entrar um recurso em cima desses cadastros que são feitos, de todos os indivíduos cadastrados no município, e dependendo da qualidade desse cadastro. Como é que a gente coloca nesse cadastro que esse indivíduo está? Se a gente consegue mencionar as vulnerabilidades desse indivíduo nesse cadastro. E esses cadastros, eles vão ser vistos trimestralmente. E esses cadastros garantem uma parcela financeira muito boa da atenção primária dentro dos municípios, né? E o que a gente tem também no Previne Brasil são os indicadores de saúde, que a gente volta a trabalhar com os indicadores de saúde. Então, para quem trabalhava com o PEMAC, a gente tem meio que uma substituição quando a gente deixa de ter o PEMAC, que era uma premiação por a melhoria de qualidade e acesso de atendimento, e a gente tem os indicadores de saúde. A gente vai trabalhar com indicadores de pré-natal, indicadores de hipertensão, indicadores de imunização, e se esses indicadores forem atingidos, os municípios vão receber desempenho, né? Então, a gente tem que sempre fechar essa questão da atenção primária, do processo de trabalho, sabendo que a gente tem toda essa gama de trabalho que eu falei antes aqui para vocês, de rotina de trabalho, porém, a gente tem o Previne Brasil hoje, que traz uma nova forma de pensar e que eu acredito muito em indicadores de saúde, quando a gente, há tempos atrás, trabalhava com mais de 240 indicadores, se não me engano, e agora, gradativamente, a gente vai começar a trabalhar com indicadores de saúde. Isso vai trazer para a gente um novo olhar, tanto um resgate da questão de indicadores, como um novo olhar para as questões de adoecimento do nosso território. E lógico que as equipes que
cumprirem indicadores, atingirem indicadores, elas vão ser premiadas por desempenho, né? Então, eu trago aqui, para finalizar, uma citação que ela quer dizer muito do coletivo, quer dizer muito da construção, quer dizer muito do que somos dentro do SUS, dentro da atenção primária, né? É uma citação de Madre Teresa de Calcutá. Nós mesmos sentimos que o que fazemos é uma gota no oceano, mas o oceano seria menor se essa gota faltasse, né? Quantas vezes, para a gente que trabalha com atenção primária, a gente sente que não fez nada? Como é difícil, dentro da atenção primária, a gente dar um não para aquele indivíduo que veio ali precisando da gente, né? Mas a gente sabe que a gente faz a diferença na vida de muita gente. A gente sabe que a gente faz diferença na vida do usuário, né? Então, se essa gotinha no oceano, que somos nós, faltasse, né? Então, esse oceano seria menor, né? Então, aqui eu agradeço a vocês. Deixa eu ver se eu consigo finalizar aqui, que está me ajudando isso aqui. Muito obrigada pela palestra. Obrigado, tá aqui os meus contatos, se alguém precisar depois passar um e-mail, trocar uma ideia, alguma coisa ficou mal explicada, e agora eu vou sair daqui. Foi um tema muito pertinente, muito obrigada, foi ótimo. Nós temos algumas perguntas para o senhor que a gente disponibilizou no chat do YouTube e mandaram aqui, eu vou perguntar para o senhor, tá joia? Tá bom, pode falar. Você observa as PICs como mais um ponto positivo para reeducar o usuário, a qual só atenta à sua necessidade e não à prevenção à saúde? Você poderia repetir, por favor? Você observa a PICs como mais um ponto positivo para reeducar o usuário, a qual só atenta à sua necessidade e não à prevenção à saúde? Sim, eu acredito muito nas PICs. E era uma coisa que, se a pandemia não tivesse vindo, eu ia incentivar os municípios que a gente assiste a estar implantando as PICs. Entendeu? Eu acredito muito na farmácia viva, nas práticas integrativas complementares. Eu mesmo já me livrei de uma dor nas costas por aquela que eu nunca consigo dizer o nome. Me ajudem aí, aurico alguma coisa. Não consigo dizer esse nome. Auriculoterapia, uma coisa assim. Sim. Então, eu acredito muito nas PICs, né? As PICs estavam em 2019 com um projeto muito bonito de implantação no território, né? Que a gente só não conseguiu esse ano por conta da pandemia. Mas eu acredito que em 2021 a gente vai conseguir implantar as PICs, sim. E eu acredito no olhar que as práticas integrativas complementares têm para fazer o indivíduo pensar diferente, porque eu acho que o nosso usuário está cansado de ouvir, o hipertenso está cansado de ouvir que não é para comer sal, e o diabético está cansado de ouvir que não é para comer açúcar. E a gente tem que pensar diferente. Quando a gente fizer um grupo para os crônicos, a gente não pode mais colocar grupo de hipertensos e diabéticos. A gente tem que colocar promovendo qualidade de vida, né? A gente tem que colocar algo que realmente seja atrativo. E quando ele estiver com a gente trabalha aquela questão de adoecimento dele. Não sei se eu contemplei aí a pergunta. A próxima pergunta é: como atrair usuários para as estratégias de educação em saúde sem que fique algo cansativo ou monótono? Pronto, exatamente. A gente tem muita tecnologia hoje, né? Mas o que é que a gente sempre fez na questão de educação em saúde? Tanto para os profissionais como para os usuários. A gente prepara um material, a gente usa um PowerPoint, a gente faz aquela fala e a gente vai embora. Eu acredito muito em educação popular, eu acredito muito em rodas de conversa, eu acredito muito em pessoas sentadas em círculos, pessoas se olhando, pessoas se ouvindo e pessoas se respeitando. Eu acho que a partir do momento que a gente para de mostrar para o outro os conceitos formados, aqueles conceitos pré-existentes, e a gente começa a construir novos conceitos, deixando que o usuário, com a sua participação, ele construa com a gente, eu acho que a gente tem um norte aí para construir. Vamos sair da caixinha, parar de fazer apenas reunião de equipe, vamos fazer reunião com a comunidade, vamos para uma praça, vamos para debaixo de uma árvore, vamos deixar que o usuário participe da nossa reunião de equipe da unidade, vamos fazer ele entender que a gente discute os problemas de adoecimento daquela região, e não apenas que eles procurem a gente, tenham a sua necessidade atendida e vá embora sem saber como é que o SUS funciona, como é que a atenção primária funciona, né? Eu acredito muito nisso, eu acho que a coisa ela tem que ser horizontal, todo mundo tem que sentar em círculo, todo mundo tem que se ver,
falar não igual, mas construir uma fala igual, mas se respeitar acima de tudo. Isso, ótimo. Muito obrigada. Eu gostaria que o senhor ficasse só mais um pouquinho, Tá bom. porque eu gostaria de chamar a Julie aqui agora para fazermos o primeiro sorteio. E aí o senhor vai escolher o número que ela falar aí e vamos fazer o sorteio. Tá bom, obrigado. Boa noite a todos. Desde já quero parabenizar por essa incrível palestra ministrada. E vamos dar início ao nosso primeiro sorteio da noite, que é da Sanaflix. E desde já vai aparecer um QR Code aqui na tela. Esse QR Code é para todos os participantes do nosso simpósio, com direito a 15 dias de acesso grátis, tá? E eu vou pedir para o senhor sortear um número de 3 a 283. 25. 25. Sim. Cássia Nascimento de Oliveira Santos. A gente pede que entre em contato lá no Instagram da Liasc, @liasc.cg, para você receber o seu prêmio. Caso contrário, a gente vai sortear no final dessa palestra, caso você não apareça, tá bom? A outra pessoa. Eu posso me despedir? Pode sim. Tá. Obrigado por vocês me ouvirem. Quero agradecer aqui a Liasc, agradecer a Lorena, agradecer a Júlia, a Eugênio, que me convidou, certo? As pessoas que estão aí ouvindo, vendo, acompanhando. Gostei muito do simpósio, tenho acompanhado, só perdi uma palestra ontem. E estou aí para o que vocês precisarem. A Gerência Regional de Saúde, ela está à disposição em Campina Grande para o que vocês precisarem ali no Catolé, para vocês construírem novos saberes, para vocês nos chamarem quando precisarem, certo? Eu costumo dizer que eu sou um debutante do SUS, porque eu estou com 18 anos no SUS, mas uma coisa que eu me apaixonei foi por fazer saúde pública, e onde tem pessoas pensando também em se apaixonar pelo SUS, eu quero estar de mãos dadas. Pois um abraço grande para vocês e boa continuidade aqui, né, na próxima palestra. Acho que eu Obrigada. Muito obrigada. Obrigado.